Fala rapaziada, vamos analisar aqui os principais gráficos, indicadores e notícias do dia. Bem-vindo ao Giro Cripto. Nesse momento, o Bitcoin a 111.200. A gente tentou romper a máxima histórica hoje. Na verdade, a gente rompeu a máxima histórica, mas até então isso está sendo um falso rompimento de máxima histórica, né? Se a gente traçar uma linha no valor que ele chegou hoje, 112.000 aqui e 50 aproximadamente, a gente vê que é um pouquinho maior do que o último all-time high, que estava aqui, bem próximo aqui dos 112.000. Então ele foi, ultrapassou aqui, limpou a liquidez de todo mundo que estava alavancado nesse ponto, né, posicionado com o stop aqui nesse ponto. A gente vai passar no mapa de liquidação e vai ver isso. E agora estamos aqui novamente de volta abaixo dos 111.000, né? Então interessante hoje seria continuar realmente acima aqui, pelo menos dos 110.000. A gente tentar manter essa estrutura aqui, né? Mesmo que ele deixe esse pavio feio, ele faça uma base aqui para tentar seguir no movimento mais forte aqui de alta. Eu não compraria aqui de jeito nenhum hoje, se você está fora, eu continuaria fora. Se você está dentro, é sempre um bom ponto de realizar lucro, né? Uma parcial de lucro, seja no Bitcoin, seja algum altcoin que você esteja com lucro. E outra coisa que você consegue pensar nesse momento é em vender aqui, né? Já que ele já liquidou toda essa galera aqui que estava com stop, é você pensar numa venda, por exemplo, com um stop bem curtinho aqui, 2% de stop, um stop loss aqui na faixa dos 113.000. E se ele realmente entregar uma queda aqui, você consegue faturar aí, quem sabe, uns 5% se ele voltar aqui para a faixa dos 105 mil dólares. Talvez é a única coisa que eu vejo possível de se fazer hoje aqui com o Bitcoin. Colocando aqui no mapa de liquidação, estou vendo no de uma semana, olha a quantidade de liquidez que essa subida aqui dos 109 até os 112 buscou, né? Então liquidou toda essa galera aqui, todo esse amarelo mais escuro foi liquidado, que era exatamente aquilo que eu comentei. Tinha muita gente com stop posicionado aqui acima do último all-time high. O que é esse stop? É um stop que o cara colocou aqui para pegar uma movimentação de baixa, né? Então quem não realizou esse lucro, agora que o Bitcoin voltou, estopou toda essa galera e vamos ver se isso foi realmente esse movimento só para limpar essa liquidez aqui, né? Aqui de cima, ou se ele vai conseguir se manter nesse movimento mais saudável aqui para eventualmente romper com força aqui a faixa dos 112.000. Aqui no gráfico de medo ganância, a gente está em ganância, né? 67. Interessante que a gente está rompendo aqui all time high hoje e não estamos ainda em extrema ganância. Diferente aqui, ó, de quando ele chegou em 27 de novembro de 2024, ele estava próximo dos 100.000. O indicador ele estava aqui mostrando ganância extrema, aqui em vermelho. Então agora a gente está retornando, a gente já ultrapassou, estamos próximo do all-time high nesse momento e nem chegamos aqui na extrema ganância. Altcoin Season segue ainda em 27, significa que não tem gente investindo o suficiente em altcoins para elas subirem, para superarem o Bitcoin. Então aqui normalmente o melhor momento de se posicionar é exatamente aqui, né, nas baixas, para eventualmente pegar aqui uma pernada dessa como foi a de novembro aqui de 2024, né? Então pega uma bela valorização, depois também entrega tudo. Então quem não realiza lucro aqui acaba que fica chupando o dedo, né? Vê sua altcoin dobrar, triplicar e depois não realiza lucro, volta para estaca zero até fica, quem sabe, no prejuízo. ETF de Bitcoin não fechou hoje, porém ontem a gente teve aqui 75 milhões de dólares, anteontem 216 e aqui foi feriado, então beleza. Tive aqui, tá bem comprador nos últimos dias, né? A gente consegue ver aqui, ó, pelo gráfico de inflow, que desde do mês 4 a gente tem muito mais dias com inflow aqui em verdinho do que em vermelho, né? Se a gente comparar aqui, deve ter umas 20 barras verde, talvez aqui umas 6 barrinhas vermelhas. Então realmente está bem comprador esse movimento aqui pelos ETFs. Com esse movimento de hoje, né? Algumas altcoins superando o Bitcoin, a gente tem essa dominância caindo, que significa a porcentagem no market cap do Bitcoin perante todo o mercado, né? Então, quando aqui isso está caindo, significa que o resto do mercado está se valorizando mais do que o Bitcoin. Essa queda, por exemplo, aqui da dominância de novembro até 8 de dezembro foi aquela última alt season que a gente teve, né? Como as altcoins valorizaram muito mais do que o Bitcoin, o market cap dele em relação a todo o mercado acaba diminuindo, né? Por quê? Porque o market cap das altcoins eles sobem. E até então, esse foi o topo que a gente chegou agora, né? 65%. O pessoal estava esperando aqui romper esse último topinho para baixo. Foi o que aconteceu. Vamos ver se vai dar aqui um segmento, talvez,
uma queda de dominância aqui, quem sabe até próximo dos 60%, para dar uma aliviada nas altcoins que tem muita coisa amassada, né? Muita altcoin desvalorizada ao extremo. Talvez esse ponto aqui, ó, seja um ponto interessante dele retestar no gráfico aqui da dominância. S&P 500 ali em máximas históricas, né? Aqui foi o tarifaço do Trump, naquele dia lá. Muita gente com medo, né? S&P 500 chegou a cair 20%. E depois a famosa recuperação em V. Agora já estamos aqui 30% de alta. Varamos esse último all-time high há alguns dias. E estamos aqui numa descoberta de preço. Hoje com uma altinha. Porém, há 3 dias atrás foi o all-time high do S&P 500. 6.280. Vamos ver se durante essa semana ele vai ter força para continuar subindo. Enquanto o S&P 500 subir, o movimento do Bitcoin e das criptomoedas vai ser esse, né? Acompanhar essa valorização aqui do S&P 500, que no final das contas é ele que manda. Se todo mundo lá tá com apetite ao risco, S&P 500 tá subindo, S&P 500 subindo, Bitcoin vai atrás e leva todo o resto, né? Separei algumas notícias, né? Aquela clássica imagem, toda vez que tem all-time high, 109, 110, 111, 112, 113 é o próximo. Vamos ver se vai chegar hoje ou não, né? Tá merecendo para não ficar parecendo que foi somente essa falha de rompimento aqui para cima. Então espero que ele chegue 113, 114 hoje ainda, vamos ver. Outra notícia boa aqui pro Ethereum. A SharpLink é uma empresa que faz parecido com Strategy, né? Porém, em vez de colocar Bitcoin no seu balanço, ela coloca Ethereum. E hoje subiu aqui mais 26% desde a última compra. Passando aqui para as doideiras do famoso Trump. Sobrou até para o Brasil 50% de tarifa. Camboja 36%, Tailândia 36%. Então vamos ver. O mercado nem está sentindo muito mais essas tarifas, né? Como eu comentei, a primeira vez o tarifaço foi isso aqui tudo. Agora tá voltando as tarifas, ele tá tweetando aí, falando um monte de coisa, e o mercado segue como se nada tivesse acontecendo, né? E pra gente é melhor assim. Notícia fresquinha aqui, ó. O volume hoje atingiu 5,2 bilhões de dólares somente. O Bit da BlackRock comprou não, né? Tradou 3,4 bilhões aqui em volume, então realmente é muita coisa. Não à toa que o ETF lá da BlackRock, o Bit, ele tá gerando mais taxas do que o ETF mais antigo da S&P 500 da própria BlackRock. Então hoje eu não trouxe muita notícia, queria mais trazer um background aqui do Bitcoin e o que seria interessante para fazer, questão de compra e venda. Se você curtiu, deixa seu like para apoiar o nosso trabalho, comenta alguma coisa. Normalmente eu faço as notícias com a minha voz clonada, né? Eu faço o roteiro ali, clono minha voz, vou editando. Hoje quis bater um papo mais rápido aqui com vocês, beleza? Um abraço, fui.